Então, gente, bem-vindos ao nosso canal. Eu vou falar hoje sobre aqui uma questão de tradução, uma questão que foi levantada aqui sobre a Bíblia ACF. Mas antes de entrar no assunto, peço a você que não é inscrito que se inscreva, deixe seu like e comentários. Bom, eu vou colocar aqui o versículo, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Versículo 11 e 12. Porque houve uma questão aí que foi levantada por uma pessoa aí no canal, dizendo que a Bíblia ACF contém um erro de ortografia ou um erro de tradução nesses versículos aqui. Então, nós vamos analisar o texto em grego aqui e também as traduções que nós temos. Então, eu trouxe algumas traduções aqui, ó. Aqui eu tenho o texto Receptus em grego, aqui na primeira coluna. Na segunda coluna eu tenho a Bíblia ACF de 2007. A terceira coluna eu tenho a atualizada, João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Eu tenho a revista corrigida também, Almeida. A NVI, e eu tenho o texto grego de Westcott e Horst, que no final das contas vai ser o mesmo do texto Receptus, né? Não vai ter diferença. Aonde nós vamos frisar aqui, tá bom? Então, o texto em português está aqui, ó. Versículo 11 diz o seguinte, eu vou ler aqui na ACF. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, a grande questão lá é exatamente aqui, ó, a mentira, porque o rapaz falou lá que essa tradução aqui está errada. Porque aqui parece que ele disse lá que é um erro de ortografia, talvez tenha sido um erro na digitação, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Então aqui faltava um N, ou seja, para poder ficar igual a NVI aqui, ó, na mentira, né? A fim de que creiam na mentira. Mas se você for ver a Bíblia atualizada, ó, ele vai trazer um A craseado aqui no final, ó. Então ele vai dizer o seguinte, ó, para darem crédito à mentira. Veja que muda um pouco aqui a fonética, né? Mas o sentido não muda. E também na corrigida vai estar, ó, para que creiam a mentira. Então aqui de cara você já percebe que não é um erro de ortografia da ACF, porque outras traduções vão acompanhar no caso ela, né? Nessa questão aqui. E o que diz o texto grego? O texto grego do versículo aí, ele vai falar aqui o seguinte: Kaidia touto penpei autois roteos energeian planes eisto pisteosai autous to pseidei. Autous to pseidei. Então aqui, ó, está a questão, ó. No to pseidei. Se nós formos pegar ao pé da letra do grego para o português, você vai ter sim aqui uma tradução igual a ACF traduziu, porque o to significa exatamente aqui a, como foi traduzido. Mas nós vamos ver aqui o material que me chegou aqui da Trinitariana, porque eu levei essa questão aqui para um representante da Trinitariana, que é a sociedade responsável aí pela impressão da Bíblia ACF no Brasil. Eu levei essa questão para eles e eles me enviaram essa explicação. Assim como num vídeo anterior a esse que nós também gravamos aqui, né? Então ele vai falar aqui o seguinte, ele vai falar aqui, ó. Agora vamos para 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Note que nestas passagens o grego tem artigos definidos antes de mentira e de verdade, né? Porque são dois versículos que nós estamos aqui analisando, né? Veja o grego abaixo. Então nós temos aqui, ó, o versículo em português, né? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Veja que está até marcado aqui, né? Aqui o artigo, ó, a mentira. Então nós vamos para o texto grego, o mesmo texto que nós lemos agora há pouco, ó. E veja aqui, ó, to pseidei. Então, o to, o que é que quer dizer o to?
é um artigo definido dativo neutro singular. E ao pé da letra se traduz exatamente a e não na. Por que não? Aqui, nessa passagem, por que eu não posso colocar o na mentira? Porque a proposta da ACF é traduzir ao pé da letra. Se é ao pé da letra, então tem que traduzir a mentira, igual está aqui. Mas vamos para o outro versículo também. Vamos lá. No versículo 12 fala o seguinte: para que sejam julgados todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja aqui, nós temos o texto em grego de novo, e a verdade, veja que está, aqui o artigo está marcado de novo. Então é aqui, te aletheia, a verdade, a verdade. Mais interessante é que no mesmo versículo, aqui no final, né, ele vai trazer aqui, al eudoxantes, en te adiquia. Aí nós temos aqui, en te adiquia, e a tradução é, na iniquidade. Interessante. Por que não é a iniquidade também, como aqui nós temos a verdade? Existe o na. É porque existe uma contração aqui no grego, en mais te significa na. Porque o en significa exatamente, traduzindo para o português, em. E o te é a. Então, quando você faz a contração entre em e a, isso aqui é uma regrazinha de português, né? Uma contração. Então, nós temos na. E é exatamente esse em que nós não temos antes do artigo te aqui, Nós não temos ele aqui e nem no versículo anterior, antes do to. Nós não temos no caso aqui, nós não temos essa preposição, né? Essa preposição aqui, o en. Mas vamos para a explicação. Ele vai dizer que o te significa o quê? Artigo definido, dativo, feminino, singular. Presta atenção nisso daqui. Então, a tradução da ACF aqui está ao pé da letra. Não tem erro nenhum aqui, não. Te aletheia, a verdade. Tá? Mas vamos para a explicação que ele nos dá aqui. O que está ausente em ambos os versos é a preposição antes do artigo definido. Artigo definido, te. Cadê a preposição en aqui? Nós não temos. Exatamente nos dois versículos. Veja um exemplo de uma passagem que contém a preposição antes do artigo definido. Então, ele vai trazer aqui um versículo, em 1 Coríntios 15, 58, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Olha só, na obra do Senhor. E o que é o na? É uma contração entre en e a, exatamente como eu falei ali em cima. E no versículo em grego, vai estar aqui, en to ergo tou kurion pantote. Tá bom? Então, en to. Quando você junta, mais uma vez eu vou repetir, o en, que é preposição, e o to, que é o artigo definido, dativo, neutro, singular, o mesmo do versículo 11 de 2 Tessalonicenses, aqui, é o mesmo artigo. Por que foi traduzido na obra do Senhor aqui? Porque tem a preposição antes do to. Então, en mais to é na. Então, está bem explicadinho aqui, bem mastigadinho. Então, na obra do Senhor. Ele vai continuar aqui. Outra coisa que precisamos ter em mente em relação às traduções formais das Sagradas Escrituras, que é o caso da ACF, né? É o que chamamos de linguagem bíblica. Isto é, a língua receptora da tradução bíblica precisa se adequar às línguas originais. No caso, português aqui, né, que nós estamos estudando. Às vezes, isto pode soar estranho aos nossos ouvidos, mas mais importante do que a beleza da linguagem é a precisão da tradução. Esperamos que isto ajude. Então, está aqui, da SBTB, né? Está aqui o site deles, para quem quiser comprar aí alguns materiais
da Sociedade Bíblica Trinitariana no Brasil. Foram eles que nos mandaram essa informação aqui, essa explicação. Então, para resumir, não existe erro nenhum, queridos, de tradução, não existe erro de ortografia, erro de impressão, não existe nada. A questão da ACF é que ela traduz de forma fiel o texto grego. Então, se está aqui, ó, to pseidei, a mentira, então ele vai traduzir a mentira. Existe um erro traduzir na mentira? Não, não existe, porque não muda o sentido. Quer dizer, erro, no meu ponto de vista, você pôr aqui, ó, na, não está igual. Não está igual no texto grego, que é to. Tá bom? Não está igual. Porém, na tradução aqui, ó, ele não vai mudar o sentido. Então, eu não vejo problema nessa questão, né? Então, para poder trazer essa explicação aí para o nosso amigo aí que tinha essa dúvida sobre a Bíblia ACF está errada aqui. Não, ela não está errada, viu, irmão? Ela está ao pé da letra aqui. Assim como no vídeo anterior que nós fizemos também sobre a mesma pergunta que ele nos fez aqui. Então, espero que esse vídeo venha ajudar vocês aí sobre essa questão, porque talvez outras pessoas teriam também essa mesma dúvida sobre essa questão. Está aí explicado. Deus abençoe sua vida aí, em nome de Jesus.